Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E o Globo noticia que a aventura do PDT com Ciro Gomes custou caro ao partido. Rachas em partidos na eleição motivam desfiliações e PDT é a sigla com maior número de baixas. Divergências internas resultaram em ao menos 74 pedidos para deixar agremiações e 70% dos casos estão no PDT de Ciro Gomes. Divergências dentro dos partidos durante as eleições desse ano ocasionaram crises internas que resultaram em ao menos 74 pedidos de desfiliação. Levantamento do jornal O Globo mapeou casos distribuídos em todo o país. Desses, 70% se concentram no PDT, sigla que apostou mais uma vez em Ciro Gomes na corrida ao Palácio do Planalto. Mas também há baixas em siglas como PSDB, PT, Novo, Podemos, PSD, MDB, PSB, União Brasil, Republicanos e PP. Em meio à polarização entre Lula e Bolsonaro, a falta de convergência com a orientação partidária motivou políticos a deixarem suas siglas. No caso do PDT, críticas à forma com que foi conduzida a campanha de Ciro, o descontentamento com a aliança no segundo turno com Lula, ou a vontade de apoiar o PT ainda na primeira fase da eleição, são algumas das explicações para os desligamentos. A governadora do Ceará, Isolda Sela, deu início a esse movimento ainda em julho, na pré-campanha. Ela justificou sua saída pela decisão do partido de lançar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, à sua sucessão. Eumano de Freitas, PT, foi eleito já no primeiro turno. No estado, 8 prefeitos fizeram o mesmo movimento no intuito de apoiar a chapa do PT. A polarização tem um impacto grande para a aproximação ou afastamento de um desses polos. No caso do PDT, esse desafio é mais complexo pelo medo de o PT virar partido hegemônico na esquerda, que ele já é, inclusive, né? É o que explica o posicionamento de Ciro Gomes, que rejeitou ficar na órbita de Lula, diz a cientista política Mayra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também tem a questão do PSDB, que saiu destruído da eleição. Para além do partido de Ciro, o PSDB é outra sigla que enfrenta dificuldades. Não é à toa que o ex-governador de São Paulo, João Dória, e o deputado federal Alexandre Frota anunciaram desfiliações. A aproximação dos tucanos com Bolsonaro no maior colégio eleitoral do país, no segundo turno, gerou grande incômodo e esfacelou o PSDB. Até mesmo o irmão de Bruno Covas, o advogado Gustavo Covas, deixou a sigla. O fato é que essa aventura com Ciro Gomes, e no caso do PSDB, essa aventura de o governador em exercício de São Paulo, o Rodrigo, apoiar a eleição de Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro, estender o tapete vermelho para ele, tudo isso arrebentou o PSDB. O PSDB hoje é uma sombra, é um partido quase nanico, e o PDT por pouco. O PDT encolheu muito nessa eleição e ainda saiu endividado da campanha porque pagou uma fortuna para João Santana, o ex-marqueteiro de Lula, que quis se vingar de Lula e do PT, empurrando Ciro Gomes contra o Lula. Tudo isso fez esse partido pagar caro pela insensatez, pelo isolamento, pela má imagem que o PDT deixou, enquanto Ciro Gomes se aproximava cada vez mais de Bolsonaro, ele se arrebentou na esquerda e se arrebentou na direita e terminou a eleição de forma vergonhosa, com uma votação
que foi metade, menos da metade, não é? Foi um quarto da votação que ele teve em 2018. O candidato que mais perdeu nessa eleição, sem sombra de dúvida, foi Ciro Gomes, pela sua obsessão em destruir Lula. E o Lula decidiu já, resumindo esse longo artigo, o Lula decidiu já que não vai mais permitir que o Ministério Público indique o Procurador-Geral da República. Por quê? Porque o Ministério Público aproveitou aquilo que o Lula e a Dilma fizeram pela instituição de permitir que, pela primeira vez na história, o Ministério Público pudesse indicar o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Essa confiança que o Lula e também depois a Dilma, inspirada no Lula, depositaram no Ministério Público, resultou em procuradores gerais da República, como Janot, por exemplo, e outros, que atuaram como inimigos do PT e tentaram destruir o partido e tentaram destruir, inclusive, o maior nome do partido, que é o Lula. Então, realmente não tem sentido só o PT, só o Lula dar essa confiança para o Ministério Público usar mal, usar de forma política. Então, não tem que permitir mesmo que nomeie mais coisa nenhuma. E o grupo de transição de Lula já prepara a super canetada do ex-presidente. Grupos de transição de Lula avaliam revogaço geral a normas de Bolsonaro. Com essa canetada, o Lula pretende enterrar o bolsonarismo, ou pelo menos os atos mais visíveis do bolsonarismo. Tem muita coisa que vai demorar anos para ser limpado do governo, mas o Lula prepara uma mega canetada em que vai acabar com os sigilos de Bolsonaro e muitas outras coisas. Todos os grupos de trabalho da transição de Lula têm como uma das prioridades passar um pente fino nas normas criadas no governo Bolsonaro que possam ser derrubadas logo de saída. E Bolsonaro está com ciúme do Mourão. Ele é muito pequeno, esse sujeito. A gente se espanta, viu, pessoal? Como o Bolsonaro é pequeno, como ele é uma pessoa mesquinha. E é de uma infantilidade bizarra, porque é um velho. Veja só, Bolsonaro e a irritação por Mourão ser senador. Jair Bolsonaro já demonstrou a mais de um interlocutor irritação com um fato sobre Hamilton Mourão. Veja só isso. Bolsonaro já demonstrou a mais de um interlocutor a irritação com o fato de Hamilton Mourão ter sido eleito senador. Antes da sua derrota, o Bolsonaro tratava na piada a vitória de Mourão na eleição. Em uma conversa com um de seus ministros, na semana após o primeiro turno, citou a eleição do vice como evidência de sua força. Até o Mourão foi eleito, disse ele rindo, atribuindo a si a vitória de Mourão. Mas de 30 de outubro para cá, Bolsonaro tem se irritado com o holofote e o microfone que Mourão terá, ao contrário dele, a partir de janeiro, que não será ninguém. E o Mourão passa, então, a ser muito mais importante do que ele. Então, minha amiga, meu amigo, o Brasil e até a própria direita está se livrando de um peso morto como Bolsonaro. Se a direita tivesse juízo, ia esquecer que esse sujeito existe. E Elon Musk, que deve ser dono do Twitter, diz que o Twitter apoiou a esquerda na eleição, não é? Diz ele, se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda, disse ele no Twitter. E no Globo, o Bolsonaro deve escolher integrante do gabinete do ódio, ex-policiais e advogado como auxiliares quando deixar a presidência. Ou seja, o gabinete do ódio, minha amiga, meu amigo, vai continuar funcionando e vai continuar sendo pago com dinheiro público, infelizmente. E as redes de Bolsonaro seguem ativas, mas com tom genérico ou enigmático. O Bolsonaro fica postando frases enigmáticas nas redes sociais dele para tentar manter a mobilização golpista.
Como ele não tem coragem de falar abertamente em golpe, ele tenta insinuar para não desmobilizar sua base. Vamos ver até quando ele consegue fazer isso. E o Ministério Público, sob Aras, deu alívio a Bolsonaro e reduziu apurações de corrupção. É outra razão pela qual o Ministério Público tem que ser escolhido o chefe do Ministério Público tem que ser escolhido pelo presidente da República. Infelizmente, se for um mau presidente da República, vai fazer mau uso da prerrogativa. Mas no caso de Lula, ele vai escolher alguém que vai botar ordem no Ministério Público, porque foi aparelhado vergonhosamente sob Bolsonaro e sob Temer também, né? E o TCU aponta quase 30 mil indícios de irregularidades na distribuição e uso de recursos do Fundeb. Indícios vão desde a permanência de falecidos na folha de pagamento até a contratação de professores sem formação adequada. Fundo é o principal meio de financiamento da educação básica no país e a educação no Brasil está arrebentada. O Bolsonaro conseguiu arrebentar a educação, talvez Ministério da Saúde e Ministério da Educação. A saúde e a educação sejam as principais áreas em que Bolsonaro causou mais mal ainda, que há muitas outras áreas, cultura, ciência e tecnologia, mas educação e saúde foram áreas onde ele promoveu maior estrago. E, por fim, o Lula vai escolher o ex-chanceler de Dilma como seu chanceler. Aliás, o Lula tem feito muitas homenagens a Dilma Rousseff na escolha de sua equipe. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.